Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre números primos, tá pessoal? O conceito de números primos e números compostos, tá? Mas em especial os números primos, beleza? O conceito de números primos diz o seguinte, pessoal, tá aqui, já anotei aqui, tá? Um número natural é primo quando tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, tá bom? Se por um acaso esse número tiver mais de dois divisores, esse número não é chamado de primo, tá? Ele é chamado de número composto. Tá bom, galerinha? Mas antes mesmo de começar, já estou te pedindo aquela ajuda aí, que você possa ajudar o nosso canal a crescer. Que você possa curtir, se inscrever e compartilhar os nossos conteúdos aí, tá bom? Para ajudar a gente aí. A gente ajuda aqui e você ajuda a gente daí. Beleza? Mas a gente vai estudar aqui agora os números primos, como eu já havia falado antes, tá bom? Números primos de um número natural, tá bom? Número natural primo, desculpa. Quando o número natural é primo. Para começar, vamos dar uma olhadinha aqui no conjunto de números naturais, tá bom? O conjunto dos números naturais é aquele conjunto que começa a partir do zero, vai crescendo de uma em uma unidade, são os números contáveis. Esse conjunto é um conjunto infinito, tá bom? Aqui só tem alguns deles, porque não dá para colocar todos aí não. Tá beleza, galerinha? Mas, como é que você vai saber se um número natural é primo? Bom, primeiro você, para saber se esse número natural é um número primo, você vai ter que ver quantos divisores ele tem. Então, para isso você tem que formar o conjunto dos divisores deste número. Eu coloquei aqui, comecei colocando 0 e 1, para me tirar os divisores do 0 e do 1, só porque eles começam aqui, no caso, o 0 começa aqui, no início dos números naturais, tá bom? Mas, para você tirar o conjunto dos divisores do número, você tem que começar dividindo todos os números naturais menores que ele, até ele, tá bom? Aí você vai ver quantos divisores esse número tem. No caso do zero, não tem ninguém menor do que o zero. E se eu fosse pegar o zero e dividisse o zero por ele mesmo, bom, isso vai dar uma indeterminação, tá bom? Porque não dá para dividir nenhum número por zero. Logo, o zero nem tem conjunto de divisores aqui, tá bom, galerinha? Nem coloco ele aqui porque não me interessam os divisores do zero, tá bom? Porque só quero saber se o número é primo ou se ele não é um número primo. Então, não dá para a gente trabalhar com ele. E também não vai dar para a gente trabalhar com o número 1, tá bom, galerinha? O número 1 primo, por exemplo, o número 1 não é um número primo, por quê? Bom, como eu falei, a gente, para tirar os divisores de um número, a gente começa dividindo todos aqueles menores que ele até ele. E no caso, ninguém começa dividindo por zero, a gente começa dividindo pelo 1. E no caso do 1, eu vou começar e vou dividir ele por 1. Bom, dá para dividir sim o 1 por 1. Porém, o 1 só tem um divisor. E o que me interessa aqui é se o número tem dois ou mais divisores, tá bom? Porque para ele ser primo, ele só pode ter dois divisores. E se ele não for primo, ele vai ser composto. E se ele for composto, ele vai ter mais de dois divisores. Como um só tem um divisor, então ele também não me interessa, tá bom? Agora a coisa vai começar aqui a partir do 2. Porque o 2, por exemplo, para me encontrar os divisores do 2, eu vou pegar o 2, eu vou dividir o 2 por 1. Depois vou pegar o 2 e dividir por 2 e vou verificar qual destes números são divisíveis pelo 2. Bom, eu consigo, por exemplo, dividir o 2 por 1. Isso quer dizer que o 1 é divisor do 2. Eu consigo dividir o 2 por ele mesmo, porque eu consigo dividir todo o número por ele mesmo. Tá? Então, como eu consigo dividir o 2 por 2, então o 1 e o 2 fazem parte do conjunto dos divisores do 2. E voltando aqui para o conceito de número primo, tá bom? O número primo, o número ele vai ser considerado primo quando ele tiver apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. E o 2, o número 2 satisfaz esse conceito, essa definição de número primo, porque ele só é divisível pelo número 1 e por ele mesmo. Por sinal, o número 2 é o único número par que também é primo, tá bom, galerinha? A partir dele, nenhum outro número par vai ser primo, tá bom? Ele vai ser o único número par que vai ter apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. O próximo da lista aqui é o número 3. O número 3, deixa eu ver, quem é o conjunto dos divisores do número 3? Bom, eu consigo dividir o 3 por 1, então 1 é divisor do número 3. Eu não consigo dividir o número 3 por 2, então 2 não faz parte do conjunto dos divisores do 3. E eu consigo dividir o número 3 por ele mesmo, por 3. Então, o conjunto de divisores do 3 são o 1 e o 3. Como ele tem só dois divisores, então o 3 também vai ser primo. Tá bom, galerinha? Bora lá para o próximo número. Olha só, o número 4.
Deixa eu tirar aqui o conjunto de divisores do 4. São divisores do 4, os números naturais. Vou pegar abaixo do 4 os números naturais aqui, tá bom? A partir do 1. São divisores do 4, o 1, consigo dividir o 4 por 1. São divisores do 4, o número 2, consigo dividir o 4 por 2. Não consigo dividir o 4 por 3 e vou conseguir dividir o 4 por ele mesmo, por 4. Então, divisores do 4 são 1, 2 e 4. Olha só, o 4 tem 3 divisores, tá? Quando ele tem mais de 2 divisores, ele é um número composto. O 4 é um número composto, tá? Até agora, primos são o número 2, tá? Porque ele tem apenas 2 divisores, 1 e o 2. O número 3 também é primo, porque tem 2 divisores, 1 e o 3, tá? 1 e ele mesmo, beleza? E o número 4, como tem mais de 2 divisores, ele não é primo, ele é chamado de composto. E o próximo da lista é o número 5. Quem são os divisores do 5? Bom, eu consigo dividir dos números naturais o 5 por 1, não consigo dividir o 5 por 2, não consigo dividir o 5 por 3, não consigo dividir o 5 por 4 e vou conseguir dividir o 5 por 5 mesmo. Olha só, o 5 só tem 2 divisores, ó, ele também é primo. Então, até agora são primos quem? O 2, porque só tem 2 divisores, tá bom? O 3, porque também só tem 2 divisores. O 4 não é primo e o 5 vai ser primo porque só tem 2 divisores, tá bom? O 4 não vai ser porque tem mais de 2 divisores. E o número 6? Vamos ver quantos divisores o 6 tem. Se tem só 2, se tem mais de 2, vamos lá. Por quem eu posso dividir o número 6? Consigo dividir o número 6 por 1, então o 1 é divisor do 6. Consigo dividir o 6 por 2, então o 2 é divisor do 6. Consigo dividir o 6 por 3, então o 3 é divisor do 6. Não consigo dividir o 6 por 4, não vai dar exato, nem por 5, e só vou conseguir dividir o 6 por ele mesmo agora, por 6. E olha só, o 6 tem 4 divisores, quer dizer, ele tem mais de 2 divisores, então ele não é primo, tá? Ele é composto. E vamos lá para o 7. O 7 eu consigo dividir por 1, 1 é. Você observa que 1 é o divisor natural de todos os números naturais, tá bom, galerinha? Todo número aqui eu vou conseguir dividir por 1. Mas no caso do 7, eu só vou conseguir dividir ele por 1 e o próximo divisor dele vai ser ele mesmo, 7, tá? Nenhum dos outros abaixo do 7 é divisor do 7. O 7 também só tem 2 divisores, então ele também é um número primo, tá bom, galerinha? Vamos lá agora, o próximo da lista é o número 8. Quem são os divisores do 8? Consigo dividir o 8 por 1, consigo dividir o 8 por 2, vou conseguir dividir, não consigo dividir por 3, vou conseguir dividir por 4, não consigo dividir por 5, nem por 6, nem por 7, vou conseguir dividir por 8. Então os divisores do 4 são 1, 2, 4 e 8. Ó. Ele tem mais de 2 divisores, então ele é um número composto, ele não é um número primo, tá bom? Próximo da lista, número 9. Deixa eu ver quem são os divisores do 9. Consigo dividir o 9 por 1, não consigo dividir por 2, vou conseguir dividir por 3, não vou conseguir dividir por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8, só vou agora conseguir dividir ele por ele mesmo, por 9. Como o 9 tem mais de 2 divisores, então ele não é primo, tá, galerinha? Ele é composto, tá bom? Próximo da lista é o número 10. Quem são os divisores do 10? Bom, são o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Ó. Ele tem mais de 2 divisores, então ele não é primo, ele é composto. Tá bom? Próximo da lista é o número 11. Deixa eu ver quem são os divisores do 11. Só vou conseguir dividir o 11 por 1. Não vou conseguir dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, nem por 10 e somente pelo 11. Olha só, o número 11 só tem 2 divisores. Ó. O número 1 e ele mesmo. Isso quer dizer que o número 11 é um número primo. Tá bom? Próximo da lista é o 12. Quem são os divisores do 12? Os divisores do 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Ó. Ele tem mais de 2 divisores, então ele não é primo, ele é um número composto. Tá bom? Próximo da fila é o número 13. Quem são os divisores do 13? Bom, os divisores do 13 só são somente 1 e ele mesmo, tá bom, galerinha? Os outros não são divisores do 13. E como o 13 só tem 2 divisores, ele também é primo porque ele também está dentro do conceito, tá bom? De números primos. Números primos são aqueles que só possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo.
Então, dessa lista aqui, ó, dos números naturais que eu coloquei aqui, quais são primos? São primos o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, não acaba aí, tá? Porque é um conjunto infinito. Também são 17, 19, 23 e é um conjunto infinito, tá bom? Ele vai seguir, beleza? Lembrando que conceito de número primo, todo número é considerado primo quando ele só possui dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Mas se esse número for um número grande, e existir um exercício que te pergunte, identifique se determinado número é um número primo. Coloquei já aqui um exemplo, já pronto, para esse vídeo não se estender muito, tá bom, galerinha? Tá aqui um método fácil e rápido para a gente identificar se o número é ou não é primo. Tá aqui já escrito aqui o texto já indicando o que a gente vai fazer. Ó, para reconhecer se um número é primo, testamos sucessivamente sua divisibilidade pelos números, aqui está repetido, tá? Você desculpa aí, pelos números primos menores que ele. Se nenhuma divisão for exata e se o quociente for menor ou for igual ao divisor, então esse número é primo. Exemplo, bora ver como é que acontece isso aqui. A conta é feita da seguinte forma. O exercício está perguntando se o número 71, que é o número grande, tá bom? Eu não sei dizer de cabeça se ele é, se ele não é primo, mas o exercício está perguntando se o número 71 é o número primo. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 71 e vou começar a dividir por todos os números primos abaixo de 71, que são 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23 e assim por diante, tá bom? E eu vou dividindo. No caso aqui, eu já fiz aqui a continha aqui antes. Coloquei aqui, ó, pego 71, coloco no algoritmo da divisão, 71 dividido por 2, bom, o quociente vai dar 35 e o resto não vai dar zero. Beleza? A chance dele ser primo. Passo para o próximo número primo depois do 2, que é o número 3. Vou pegar o 71 e vou dividir por 3. Olha só, o quociente dessa divisão deu 23 e o resto não deu zero também, tá? Bom, a chance dele ser primo. Vou continuar. Próximo primo. Observe que você vai fazendo divisões sucessivas por todos os números primos abaixo de 71, tá bom? E o próximo da fila agora é depois do número 3, é o número 5, o próximo número primo. Vou pegar 71 e dividir por 5 e vou ver aqui no algoritmo da divisão quanto é que vai dar essa continha, ó. O quociente da divisão de 71 por 5 é 14 e o resto também não é zero. Olha só, continua tendo chance dele ser o número primo. Passo para o próximo número primo. Até agora eu peguei quem? Quais foram os números primos que eu peguei para dividir? O 2, o 3, o 5 e agora é a vez do 7. Olha só o que vai acontecer. Pego o 71 e vou dividir por 7. O quociente da divisão deu 1 e o resto não deu zero. E é aqui que eu tenho que observar. Observe que em todas essas divisões que eu fiz, ó, os valores dos quocientes, eles foram diminuindo, eles foram abaixando. Primeiro deu 35, depois deu abaixo de 35. Deu 23, depois foi abaixando, ó, deu 14 e o próximo quociente deu 1. E aqui que está o negócio. Porque o conceito diz o seguinte, que se o quociente, tá aqui, ó, se o quociente for menor ou igual ao divisor, esse aqui é o quociente e o 7 aqui é o divisor, tá bom, galerinha? Se esse número aqui do quociente for ou menor ou igual a esse número aqui do divisor, ou seja, se o 1 for menor ou igual ao 7 e o resto da divisão não der zero, se for diferente de zero, eu não preciso mais continuar minhas divisões sucessivas. Eu já posso afirmar com certeza que este número 71 é um número primo, porque o conceito diz assim, que o quociente precisa ser menor ou igual ao divisor. Nesse caso aqui, o quociente é 1 e o divisor é 7. Ó. O quociente que é 1 é menor do que o divisor, ele tem que ser menor ou igual. Se der igual também e o resto der diferente de zero, a conta também acabou e eu já identifico esse número como sendo um número primo. Como o quociente deu um número, o quociente deu 1 e o divisor é 7, né? O quociente deu um número menor, 1 é menor do que 7, deu um número menor do que o divisor, né? O quociente deu um número menor do que o divisor, eu já posso afirmar com certeza que esse número testado aqui é um número primo. Beleza, galerinha? Então é assim que você vai fazer, tá? Você vai pegar o número que o exercício te der e você vai fazer divisões sucessivas por números primos menores do que este número dado. Você começa sempre pelo menor número primo possível. Primeiro o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 11 e assim por diante. Quando você identificar essa situação
de um quociente menor, o número daqui do quociente menor do que o número do divisor ou igual ao número do divisor, e o resto der um número diferente de zero, não precisa mais continuar fazendo conta, você já identificou esse número como sendo um número primo. Então a gente pode dizer que sim, que o número 71 é um número primo. Beleza, galerinha? Então esse aí foi o conceito de números primos. Eu espero que tenha te ajudado. E se te ajudou, eu te peço aí mais uma vez a tua ajuda, tá? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo do nosso canal para ajudar a gente a crescer. Beleza? Abraço. Tchau, tchau.